Queria, nessa parte final, né, são voltar a dois tópicos que eu não mencionei aqui, mas que são extremamente importantes a gente mencionar, né, antes de passar para a conclusão. Um primeiro, né, que também está no nosso plano de gestão, é o apoio e fortalecimento da biblioteca do CFCH. Né? A gente vem acompanhando o intenso trabalho da equipe da biblioteca, e a gente entende que a decania, como já vem colaborando, né, várias coisas que eu falei já vêm sendo implementadas pela atual gestão, mas a gente quer fortalecer. Uma delas, dos tópicos, é esse fortalecimento permanente da biblioteca, garantir o pleno trabalho da equipe da biblioteca, com estrutura, com compra de livros, com diálogo da biblioteca junto aos cursos de graduação para a gente cada vez mais fortalecer essa biblioteca. Uma segunda coisa que eu mencionei aqui, inclusive na resposta que eu dei para o Murilo, né, a gente continuar um profícuo diálogo do nosso centro, o CFCH, com o CCJE. Esse diálogo dos dois centros ele foi fundamental nesses últimos 4 anos para garantir, por exemplo, um mínimo de estrutura, ainda que precarizada, de trabalho dos professores, dos técnicos. Cito, por exemplo, a coisa mais importante, que é a construção e manutenção hoje do aulário, que garante minimamente a sala de aula para a gente. Esse trabalho só foi possível num diálogo entre os dois centros. Então, eu queria ressaltar esses dois tópicos que a gente entende ser de fundamental importância, a biblioteca e o diálogo com o outro centro. Né? Obviamente, conforme já disse, para além do diálogo com as unidades do centro, com ter capacidade de estar conversando com todas as pessoas. Queria também, nessa parte final, né, levar uma mensagem minha aos trabalhadores de educação do centro e especial do CFCH, né, da decania. A gente tem uma proposta de aproximação com esses trabalhadores, num diálogo com os trabalhadores, com as representações, né, desses trabalhadores, né, tanto no Conselho de Centro quanto em outros espaços. Né, é uma preocupação nossa continuar o diálogo, né, com os trabalhadores em educação no Consune, mas, sobretudo, vou aqui falar do CFCH, né, do conjunto CFCH. Esse diálogo vai ser importante para a gente deixar claro que, conforme eu disse, não existe gestão sozinha. Né? É fundamental, primeiro, valorizar os trabalhadores em educação, valorizar o que eles fazem, o cotidiano. Né? Eu estava ontem numa conversa com os trabalhadores do CFCH, né? Eu acho assim, um carimbo é a coisa mais boba do mundo, aparentemente. Mas sem esse carimbo, um aluno, por exemplo, não pode ter o seu diploma. Então não é uma coisa simples assim. E o trabalhador que executa essa função tem que ser valorizado. É a partir dessas mínimas coisas que a gente entende ser um papel de um gestor, de um decano, ou de um diretor, ou de um reitor. No caso do CFCH, da decania, eu queria mandar a mensagem para os trabalhadores de que, assim como na gestão do professor Marcelo, mas vou falar da nossa gestão, né, a gente vai ter as portas abertas. Né? A gente vai ter uma gestão de portas abertas para dialogar, para conversar. Eu disse que a gente vai realizar oitivas, realizar encontros semestrais com os trabalhadores. A gente vai, no início da gestão, fazer uma conversa pessoal com cada trabalhador da decania, para ouvir, para conversar, para saber quem é, para entender a sua história, no sentido da gente construir relações humanas, relações de um professor, de um trabalhador, mas que ao final e ao cabo são dois servidores. Eu queria mandar também uma mensagem para os trabalhadores do CFCH, no sentido de entender que várias demandas que são apresentadas por vocês, eu também entendo ser de fundamental importância um decano ouvir, e obviamente que pode, se é um diálogo, se é uma relação dialógica, pode discordar, mas sobretudo a gente abrir o diálogo. Eu quero ressaltar aqui
a ideia do diálogo, da relação dialógica que nós queremos estabelecer com os alunos, com os estudantes e com os trabalhadores. Por fim, né, portanto, não vou gastar os 10 minutos, Marcelo, eu queria fazer um chamamento, né, uma convocação, se pode dizer assim. Desde 85, não mais então que aí uns 40 anos, não menos, um pouco menos de 40 anos, nós conquistamos na UFRJ o direito de votar para reitor e logo depois o direito de votar para escolher decano e diretor de unidade. E, consequentemente, as representações que já vinham acontecendo, mas, consequentemente, fortaleceu-se a escolha de representantes dos conselhos. Isso é uma conquista nossa, das gerações anteriores, das gerações que nos antecederam. Vários, inclusive, que lutaram contra a ditadura, que naquele momento faziam defesa enfática do direito de escolha. Nesse momento de intenso ataque que sofremos, que a universidade pública no Brasil sofre, que a sociedade como um todo sofre, que a democracia como um todo sofre, e que, sobretudo, a liberdade de cátedra e a autonomia universitária depara com restrições, a escolha de um decano não é uma mera escolha, não é uma simples escolha. Eu queria sintonizá-los no tempo e no espaço. A participação, o voto de cada um, não é apenas um voto nesse momento. É, por exemplo, a afirmação do nosso autogoverno, da nossa autonomia. É fortalecer um histórico processo de escolha de representantes, que não faz muito tempo houve a tentativa de restrição. Então não é uma mera escolha. Ir às urnas no dia 16, 17 e 18 não é só escolher o decano. Assim como no ano que vem, por ocasião da escolha do reitor, não vai ser uma mera escolha. Está em questão aqui a existência da Universidade Pública e a existência da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É nesse sentido que um voto não é só um voto. É fortalecer a nossa democracia interna, fortalecer a educação, o ensino público, gratuito, laico, de qualidade plural. São esses pontos que estão em jogo. Portanto, o seu voto, ele é fundamental para a gente, num cenário de enfraquecimento, de tentativa de enfraquecimento, de ataque, a gente ter uma posição, ter uma voz clara, no sentido de termos, portanto, uma universidade fortalecida, autônoma, independente, com capacidade de produzir conhecimento crítico e de transformar de forma inequívoca a sociedade. É essa mensagem que eu queria fechar, Marcelo, para o nosso corpo social, professores, discentes e trabalhadores em educação. No sentido de vote, participe. O voto nesse momento não é apenas um voto. É uma manifestação acerca do lugar a ser cumprido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, nesse sentido, o exercício é um exercício de uma história e de um futuro, de um passado e de um futuro. Obrigado.